vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Prosa Rural, sabendo que temos uma satisfação enorme em apresentar o programa de rádio da Embrapa para você. E a prosa de hoje promete. Tem dicas imperdíveis para você melhorar e muito a qualidade de seu pasto e, consequentemente, de seu rebanho. Se o pasto vai bem, o rebanho agradece. E como se bem sabe, no mundo da pecuária, o pasto é o principal elemento que move a atividade. E a maioria dos produtores enfrenta um problemão com as falhas nas pastagens. Sim, um problema que é mais comum do que se imagina. Mas muitos pecuaristas não atentam para os danos que as falhas podem causar. Mas não se preocupe, amigo produtor, porque este é um problema que tem solução. Sim, e o programa de hoje está aqui justamente para explicar como é possível diminuir as falhas das pastagens a partir de uma recomendação da Embrapa. Isso! Você vai conhecer os motivos que fazem essas falhas aparecerem e também como fazer o replantio dessas áreas para aumentar a eficiência do uso das pastagens. Só para se ter uma ideia, ouvinte, quem sofre com o problema, essas falhas reduzem a capacidade de suporte para o gado. E as ervas daninhas, então? Crescem rapidamente nesses espaços vazios. E o pior, com o tempo, isso pode comprometer a alimentação do rebanho. Por isso, uma pastagem de qualidade é fundamental para fornecer aos animais os nutrientes necessários para a produção de carne ou leite. Não é mesmo, William? Sem dúvida, Selma. Daí, ouvinte, que as dicas que você vai acompanhar a seguir são de grande valia e podem contribuir para garantir a renda de sua propriedade rural. Então, lá vamos nós chamar o pesquisador Carlos Maurício Soares de Andrade, da Embrapa Acre, para falar sobre como é possível fazer o replantio de áreas com falhas na pastagem. Ele, que participa agora do nosso Um Dedo de Prosa, conduzido pela jornalista Priscila Viudes, é engenheiro agrônomo e tem se dedicado a estudos com foco na diversificação do uso de gramíneas nas pastagens. Acompanhe! Um Dedo de Prosa. Maurício, essas falhas nas pastagens, elas são comuns? Essas falhas são mais comuns do que os produtores normalmente imaginam. A gente geralmente pensa em pastagem falhada naquelas pastagens que já estão em degradação ou estão degradadas, mas na verdade é muito comum você observar falhas mesmo em pastagens que os produtores consideram que estão produtivas, que estão em boas condições. Geralmente são falhas localizadas ou às vezes elas estão distribuídas na pastagem, dependendo das causas dessas falhas. Mas é muito comum, diria que na maioria, todas as fazendas têm pastagens que produtores consideram que elas estão produtivas e existem falhas. E elas causam algum prejuízo? Essa área de falhas são áreas que a pastagem perdeu o pasto, perdeu o capim, perdeu aquela população de capim. Então, se você tem uma pastagem que você considera que está produtiva, mas ela tem 10% de área falhada, essa pastagem vai ter 10% a menos de capacidade de suporte, 10% menos produtiva, né? Então, o principal prejuízo é esse, a perda de capacidade de suporte da pastagem. Mas tem um outro prejuízo que é importante, porque são nessas falhas onde as plantas daninhas se multiplicam. Então essas áreas são áreas de multiplicação de plantas daninhas, são aquelas áreas que ficam então infestando o restante da pastagem. Então quando o produtor ele corrige essas falhas, ele replanta essas falhas, você além de aumentar a capacidade de suporte da pastagem, você diminui seus problemas com plantas daninhas, você vai ter uma pastagem que vai ter um custo de manutenção menor. Ouvinte, com uma pastagem sadia, menos problema com a manutenção. Vamos saber então por que estas falhas ocorrem. Essas falhas, elas podem ocorrer desde a formação da pastagem. Às vezes você pode ter um problema, uma falha com a semeadura mal feita, algum problema que gerou essa falha já na formação da pastagem, e essa falha vai ficar, se você não corrigir no futuro, você vai ficar com a pastagem sempre com essa falha, porque dependendo do tipo de capim que você tiver, ela não vai fechar esses espaços. Mas ela pode ocorrer também por causa, o gado pode formar um malhadouro, e nesse malhadouro você acabar matando o capim e ficar essa área falhada. Pode ter um ataque de uma praga, tipo uma cigarrinha, pode
pode ter um ataque de um percevejo, alguma praga de pastagem que pode causar essa falha, né? Às vezes um manejo errado, numa época que o solo está encharcado, um excesso de umidade pode causar essa falha. Então são vários motivos que levam essa pastagem a formar essas falhas e gerar esse prejuízo para o produtor. E vale reforçar, como disse o pesquisador, o cuidado constante com as pastagens é importante para evitar infestações com plantas daninhas e fazer logo o replantio do capim. E agora, ouvinte, que você já sabe como essas falhas podem surgir, escute com atenção as dicas do pesquisador para deixar a sua pastagem totalmente produtiva. Há duas formas de você corrigir essas falhas, isso dependendo de como elas estão localizadas na pastagem. Se for uma falha bem localizada num canto da pastagem, você pode simplesmente isolar essa área e fazer o replantio dessa falha. Já se você tiver na pastagem vários pontos falhados que você precisa replantar, aí o ideal é você vedar a pastagem inteira e fazer o replantio dessas falhas até que elas estejam no ponto. A técnica que a gente recomenda, que é mais adequada para o replantio dessas falhas, é o plantio direto. Como é que é feito isso? Normalmente você faz uma dessecação no início das águas, a partir de outubro, nas condições aqui do Acre. Você faz uma dessecação com um herbicida chamado glifosato, disseca essas falhas para você eliminar essas plantas daninhas. Geralmente essas áreas falhadas já estão ocupadas por plantas daninhas. Então é preciso fazer essa dessecação para você eliminar essas plantas daninhas. Então não adianta você plantar o capim no meio das plantas daninhas, que ele não vai conseguir se estabelecer. Então, feita essa dessecação, aguarda aí um período de 20 a 30 dias e aí você faz o plantio, que pode ser feito tanto por mudas quanto por semente, dependendo da espécie que você quer reformar. Por exemplo, se eu tenho uma área de braquiária umidícola e eu tenho uma falha que eu preciso replantar, eu posso dessecar essa área e aproveitar as mudas que eu tiro nesse pasto mesmo da braquiária umidícola e fazer o replantio dessas falhas. Então é assim que é feito. Se precisar vedar, você vai vedar essa área e vai esperar aí o período necessário para que essa falha esteja totalmente coberta pelo novo capim plantado. Isso geralmente dura em torno de 50 a 60 dias, dependendo da fertilidade do solo, se precisar o produtor. O processo de pós-plantio dessas falhas é o mesmo que se usa na reforma de pastagem. Então o produtor vai ter que controlar a planta daninha, aplicar um herbicida para controlar a planta daninha, dependendo do tipo de planta daninha que tiver. Ele vai precisar esperar um tempo até o pasto formar e aí fazer um pastejo de formação nessa área. Uma coisa que é importante é que geralmente quando você veda a pastagem inteira e replanta essas falhas, é um cuidado que o produtor tem que ter quando ele voltar a utilizar essa pastagem. Porque geralmente a área que ficou vedada, onde o pasto não estava falhado, o capim vai estar um pouco mais passado, vai estar mais maduro. E aquela área recém-plantada, o capim vai estar mais jovem. Então o gado vai ter uma preferência de consumir o pasto que foi replantado. Então o produtor tem que fazer um manejo cuidadoso nos primeiros 2, 3 meses após o plantio, para evitar que o pasto consuma com muita intensidade essa área que foi replantada e rejeite o restante do pasto. Então geralmente ele coloca o gado, pasteja 5 a 7 dias, tira durante 25, 30 dias, faz isso durante uns 3 ciclos, ele consegue uniformizar o manejo da pastagem e vai estar com a pastagem dele corrigida. Depois que plantou, quanto tempo mais ou menos para o gado voltar a pastejar nessas áreas? Então isso depende da fertilidade do solo, se plantou por semente ou por muda. Normalmente o produtor vai esperar que a área esteja completamente coberta, Quando o pasto estiver fechando todos os espaços, ele vai voltar. Isso normalmente dura em torno de 50, 60 até 70 dias. O importante é o produtor estar atento, a detectar de forma precoce essas falhas, que quanto mais cedo ele corrigir, mais barato vai ficar isso e mais rápido vai ser o processo. E depois de tudo que o pesquisador Carlos Maurício nos disse, a conclusão é uma só. É fundamental potencializar o uso de toda a pastagem. É muito bom saber que já existem soluções para resolver o problema das falhas nas pastagens. Bacana, não é, Selma? Muito, William. Aliás, as informações do programa de hoje servem de alerta para o produtor ficar atento com relação ao pasto de sua propriedade. Assim você evita prejuízos para o rebanho e para o seu próprio bolso. E não é só isso não. Ainda tem mais, ouvinte. Sabe aquela dúvida sobre que tipo de capim plantar em sua pastagem? Pois o engenheiro agrônomo Aliedson Sampaio Ferreira vem especialmente ao programa falar sobre o assunto. Bom, hein? E saiba que ele presta consultoria para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e, além de ter experiência em reforma de pastagens, é um grande conhecedor de variedades de capins. Vamos ouvir o que o Aliedson diz sobre as opções de gramíneas para a região.
Pitacos da Hora. As opções de gramíneas forrageiras para a Amazônia elas são bem variadas e diversificadas. Temos basicamente os cultivares Charaés ou MG5, Zuri, cultivar Mombasa, cultivar Tanzânia, Estrela Africana Roxa, Capim Tangola e Braquiária Midícola. No entanto, antes do produtor definir qual gramínea forrageira será utilizada na etapa de reforma dos pastos, é importante ele conhecer o tipo de solo da sua propriedade, se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso, qual o nível de tecnificação que será adotado no sistema de produção, qual categoria animal, qual o nível de fertilidade do solo em questão. Essas informações elas são essenciais para definir qual melhor capim será utilizado dentro da propriedade. Ou seja, não existe o melhor capim para a região, existe o melhor capim que se adapta às condições de cada propriedade rural. Como vocês ouviram, capim bom é aquele que melhor se adapta às condições de solo da sua propriedade. Por isso, é importante cumprir com todos os requisitos, principalmente fazer a análise de solos da pastagem. Bem, eu não me canso de dizer, a análise de solo é fundamental em qualquer cultivo. Junto com os resultados da pesquisa, então, só traz vantagens para o produtor, hein, Selma? E como, William? E para conferir essa importância, vamos ouvir a voz do produtor de leite Valdomiro Bento, que vem do Rancho São Bento, localizado na Vila Acre, em Rio Branco, no Acre. A proseira Sila Silva conversa com o nosso convidado para saber como ele resolveu o problema de sua pastagem. Fala, produtor! Seu Valdomiro, conta pra gente como o senhor resolveu o problema das falhas na sua pastagem. Olha, é o seguinte, a pastagem, o grande problema que eu tive aqui foi com alguns buracos na propriedade, né? Assim, aquelas gamboas que empoçava água, aí vem praga, outras pragas, vem o navalhão, né? Então, o técnico do Senar na ocasião me orientou e eu já ia fazer uma recuperação de área e corrigimos essa área com calcário e tudo. E o que aconteceu? Nós resolvemos gradear, usamos a grade, né, com o trator e cortamos a terra num sentido e depois cortamos ao contrário. E isso tampou aqueles buracos e a gente entrou com a semente na ocasião. Enfim, deu certo, acabou o problema de empoçar aquelas poças d'água, né, que vem, uma das pragas que vem afeta o produtor é o tal do navalhão. Esse é difícil de combater, então você tem que cuidar antes de proliferar muito, né? Qual foi o ganho que o senhor teve com isso? Muito ganho, né? Você aumenta a capacidade, né, de lotação de cabeça de animais, porque você tem mais comida, né? Essas áreas aí é uma área que não se via capim, né? Hoje não, hoje ela tá fechada no capim, então te aumenta a capacidade de lotação, né? Que exemplo! É isso mesmo, seu Valdomiro. Corrigir as falhas para aumentar a capacidade de lotação é muito importante, principalmente para quem tem pequenas propriedades como o senhor. E agora que você já aprendeu a fazer o replantio em suas pastagens, mãos à obra! E se precisar, estamos à sua disposição. É só entrar em contato conosco. O DDD é 68, o telefone é 3212-3200. Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje é só. Obrigada pela companhia, ouvinte. E até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Sila Silva. Edição, Elizabeth Antunes. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tônia Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Acre.